Boa tarde, estamos aqui mais uma vez para mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Desde já agradecendo a participação de todos vocês e que a gente continua fazendo esse estudo, que é maravilhoso, né? É maravilhoso. Chico Xavier, Emmanuel, sempre maravilhoso. Hoje vamos estar com o capítulo 106, Dar. E dá a qualquer que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Jesus, Lucas, capítulo 6, versículo 30. Então, o que Jesus vem trazer pra gente aí, né, Lucas, né? Vem trazer que a gente tem que dar a qualquer um que pedir a gente. Complicado? É. Complicado. E ao que tomar, que é teu, não nos torne pedir. É o que aquele que nos roubar, ou nos tomar, pedir emprestado e não devolver, deixa pra lá, deixa correr, né? Está em Jesus, Lucas, capítulo 6, versículo 30. O ato de dar é dos mais sublimes nas operações da vida. Entretanto, muitos homens são displicentes e incompreensíveis na execução dele. Alguns distribuem esmolas levianamente, outros se esquecem da vigilância, entregando seu trabalho a malfeitores. Ah, pois é verdade, né? Alguns da esmola de uma maneira leviana, de uma maneira vaidosa, né? Para mostrar que está fazendo, né? Para mostrar mostrar que é boazinha, que é legal. E não é por aí, né? E outros entregam o seu trabalho a malfeitores. E aí? Né? Também a gente não vai ajudar também a malfeitores, né? Jesus é nosso mestre nas ocorrências mínimas. E se ouvímos-lo, recomendando, estejamos prontos a dar, a qualquer que pedir. Demos-nos atendendo a todas as criaturas do seu caminho e não de acordo com os caprichos, mas segundo as necessidades. Né? Segundo as necessidades de cada um. Não é questão que você vai abrir mão, né, por pessoas que não precisam, por pessoas que não querem fazer nada, não querem estar né, querem só aproveitar da sua bondade, da sua paciência também, né? Concedeu bem-aventuranças aos aflitos e advertências aos vendilhões, certos os mercadores de uma fé, no íntimo rogavam-lhe a manutenção do status quo, mas na resposta foi eloquente. Deu alegria nas bodas de Canaã e repreensões em assembleias dos discípulos, proporcionou a cada situação e a cada personalidade o que necessitavam, e quando os ingratos lhe tomavam o direito da própria vida, aos olhos da humanidade, não voltou Cristo a pedir-lhes o que deixassem na obra começada. O Cristo, Jesus foi assim, uma pessoa que não guardou mágoa, que não preocupou com o que os outros faziam de errado, não comentava nunca, mas alertava. Mas ele alertava. Quantas vezes a gente vê ele falar raca, né? Quer dizer, pessoas que não, de má índole, né? De má tendências, né? Ele falou, se vós orar ou fizer como fazem os fariseus e os outros lá, não fez nada, nada de bom construirás, porque eles só pensam neles, né?
Concedeu bem-aventurança aos aflitos, advertência aos vendilhões, certo? De tudo que coadunava com o bem, e deu com abundância, salientando-se que sob o peso da cruz conferiu sublime compreensão à ignorância geral, sem reclamação de qualquer natureza, porque sabia que o ato de dar vem de Deus, e nada é mais sagrado que colaborar com o Pai que está nos céus. Verdade, né? Ele deu de boa vontade, sabia a importância disso, sabia que isso era de Deus, e colaborar com Deus é colaborar com si mesmo, né? É preciso que a gente ponha dentro da nossa cabecinha que nós não fizemos nada para nós. Tudo que nós fizemos é para o próximo. De bom e de ruim. Porque se você faz mal a uma pessoa, vai retornar. Se você faz bem, vai retornar. Então, que a gente põe na nossa consciência que nós não podemos nem desejar mal para as pessoas, que nós não podemos nem, vamos dizer a palavra feia pra caramba, excomungar as pessoas. Nós não podemos, nós não temos nem capacidade para isso, nós não temos o direito de criticar ninguém, os seus erros, porque nós também erramos, e quando nós criticamos, aquele erro está em nós também, e a gente precisa aprender que somos filhos de Deus, todos, então somos todos irmãos, então temos que nos preocupar em vivermos bem, da melhor maneira possível entre nós, porque senão fica difícil, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, dar é de Deus. Então, se queremos agradar a Deus, temos que dar bons conselhos, dar tudo de bom. Né? Quando fala em dar, a gente pensa logo em dinheiro, né? Dinheiro é coisas do mundo, né? Mas não, é dar condições às pessoas, é dar um monte de coisa, né? O Cristo nos ensinou a oferta incondicional. A ingratidão não era a sua preocupação, mesmo sabendo de antemão que seria vítima dela por parte de todos os que receberam sua solicitude de confiança. Exceção raríssima. Olha, aqueles que gritavam Barrabás, 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 foram ajudados por Jesus, uma grande parte deles, né? E receberam as benevolências do Mestre e preferiram Barrabás. Que Barrabás fosse solto, que Jesus fosse crucificado. E Barrabás, depois de desencarnado, ele falou, o encarnado não me lembro, mas ele disse, ele não tinha que ter ido. Quem tinha que ter ido na crucificação seria eu. Erraram. O próprio Barrabás. Então, desculpa. Então a gente vai ver. E Jesus não preocupou com isso, né? Jesus, ele ajudou sem retorno, sem querer retorno, e nós sempre queremos retorno. Nós lutamos aí, fazemos as coisas pensando em não ir para o umbral, fazemos as coisas esperando que Deus nos ajude, que Deus nos proteja, não de boa intenção, sabe? A gente se preocupa com a gente ainda, né? Mas vamos lá. Vamos ver como é que isso fica. Devemos dar com a alma de quem não tem nada, exceto o próprio pensamento e as virtudes alcançadas, o amor de Deus e de seus filhos que já alcançaram a pureza, espiritualidade. Por nossa vez, não podemos exigir amor, respeito e gratidão de quem não alcançou a pureza espiritual como nós. Vamos lembrar daquela viúva que foi lá no gasofilático lá, e enquanto os outros puseram muito dinheiro, ela pôs 2 moedinhas, e Jesus pergunta, quem deu mais? Pergunta para os discípulos, e eles acharam que foi os caras que puseram muito dinheiro. Jesus falou, não, aqueles puseram o que lhes sobravam. Ela doou o único que ela tinha.
Ela se privou de muita coisa, até das suas necessidades, para doar aquelas 2 moedinhas. Então é o óbolo da viúva que chama essa passagem, né? E nós vamos ver isso aí. Vamos ver que é assim, quando nos tirarem o que alcançamos com o suor do nosso rosto, demonstraremos desapego, até porque temos capacidade de reaver tudo o que nos tirarem. Sejamos desapegados. Cobrar de quem nos deve materialmente é se instituir de dono de algo que não levaremos para o plano espiritual. Aqui a gente não leva nada, a não ser as coisas boas e as coisas más, né, que a gente faz. Se for um ato afetivo, também não nos perturbemos. O coração se foi dado de coração. Deus nos ama infinitamente e vivemos respondendo com ingratidão a um Pai infinitamente solícito. Devemos dar com desapego, mesmo que o que dermos for de forma sacrificial, como a senhora do gasofilácio, como eu falei, a viúva que doou 2 moedas no gasofilácio. Se formos cerceados de nossa liberdade por atos injustos, que possamos aguardar o momento da justiça de Deus que chegará na hora certa. Perdoar incessantemente é o nosso dever, mesmo que nos doa muito no estágio que nos encontramos, com o tempo, com o exercício de Deus que Deus nos oferece. Mais adiante, faremos então tão espontaneamente que nem nós sentiremos injuriados como Cristo demonstrou fazê-lo. Que Deus nos ajude. Olha, a gente tem que contar muito com a nossa evolução, que nós precisamos mudar muito, nós temos que crescer, gente. Nós temos que doar, assim, sem pensar em volta, sem pensar em, nossa, isso era fulano que me deu, foi ciclano que me doou, foi ciclano. Já passou, isso tudo já passou. A gente tem que entender que as pessoas necessitam de coisas que nós temos, às vezes, parado em casa, né? Tipo roupa, tipo sapato, calçado e muita coisa. A gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar em perdoar incessantemente, porque Deus nos perdoa incessantemente. Se não perdoar, nós estaríamos perdidos. Que Jesus nos abençoe, fiquem com Deus, até a próxima e muito obrigado por estarem aqui comigo, que Jesus esteja sempre conosco. Beijo no coração de todos, amo vocês. Com certeza vamos estar juntos. Tá bom? Fiquem com Deus.